Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pronta para ir pro trabalho, tenho aula daqui a pouco, mas a minha cabeça tá formigando. Eu falei assim: não, eu preciso falar de algum jeito. Como eu gostaria de escrever, né? Mas como eu sei que vai virar uma epopeia, não caberia nem no Facebook, nem no Instagram, eu falei assim: vamos ver se gravar um vídeo funciona, né? Obviamente, eu vi o que aconteceu, né, com a moça que tava praticando yoga e foi exposta indevidamente nas redes sociais. O cara se sentiu no direito de expor a intimidade dela, né? Como se o fato dos pensamentos dele já não serem asquerosos o bastante. Ele ainda fez questão de gravar e publicar para 300 mil pessoas, jogando aos quatro ventos a intimidade dela, para todo mundo ver, né, de uma forma absurda. Mas, infelizmente, eu digo que isso nem me surpreende. Surpreenderia se ele tivesse uma postura respeitosa, né, se fizessem alguma coisa a respeito, mas esse tipo de coisa nem me surpreende mais. Mas esse fato me lembrou de diversas outras situações e que eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês. A primeira delas, a situação que aconteceu quando eu tinha uns 9 anos, isso há muito tempo atrás, e que eu só fui me tocar do que tinha acontecido 20 anos depois. E nessa época eu morava em Itajubá, em Minas Gerais, e eu sempre ia de manhã para aula de informática com meu irmão. Só que num certo dia meu irmão ficou doente, eu fui sozinha, né? A escolinha de informática era perto de casa, eram uns 3 quarteirões, então a gente ia andando a pé. Mas aí nesse dia que eu tava sozinha, tinha um carro parado na esquina. E, e o cara, menina, vem cá, vem cá, vem cá. E o cara tava tão desesperado que eu falei assim: acho que ele tá precisando de ajuda, né? E obviamente o meu primeiro instinto falei, vou lá ver o que tá acontecendo. Meus pais sempre falaram, não fala com estranho e tal, mas eu realmente achei que ele estivesse precisando de ajuda e eu fui. E quando eu cheguei lá, o cara tava gemendo e ele segurava uma coisa que pra mim parecia um dedo. Esse dedo saiu um líquido, parecia um leite, sei lá, eu não tava conseguindo nem entender o que estava acontecendo. Mas o cara tava gemendo e eu entendi que ele estivesse sentindo dor. Tinha um outro cara com ele também dentro do carro, sem saber o que estava acontecendo direito. Eu entendendo, né, no meu entendimento ele estava sentindo dor. O meu primeiro pensamento foi: vou perguntar para ele se ele precisa de ajuda. Foi a primeira coisa que eu pensei. E quando eu ia falar, eu senti como se fosse um outro pensamento, uma presença colocando a mão assim: ó, tá, e não fala nada. E aí, nesse momento que eu não falei nada, o cara que tava com ele falou assim: não, deixa a menina em paz e tal. E nisso eu ouvi, né, essa outra voz: não, vai embora, vai pra aula. E aí eu fui pra aula e tal, mas eu me senti tão mal, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia, não estava entendendo absolutamente nada. Mas ainda assim era uma sensação de que que eu tava suja, sabe? Que tinha alguma coisa errada. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. E enfim, como eu disse pra vocês, eu só fui entender essa situação 20 anos depois. Eu já tinha 29 anos, foi há 5 anos atrás, pra vocês terem ideia. E o curioso foi que na época, até hoje minha mãe sempre fala assim, minha mãe não sabe disso, provavelmente se ela assistir o vídeo ela vai ficar sabendo agora, que eu nunca mais quis voltar para aula de informática. Minha mãe sempre falava, meus pais, né, falavam: a gente deu um monte de oportunidade para vocês não quiseram aproveitar e não sei o que, pagava aula de informática, vocês não quiseram ir. Na verdade, assim, não é que eu não gostava de estudar, não, eu não quis mais ir por conta dessa situação, desse fato, né? E como eu falei, mesmo não tendo entendido, aquilo me gerou um extremo mal-estar, né? Eu não consegui nem prestar atenção na aula. Nossa, foi muito, muito ruim. Eu penso nisso hoje em dia, né, com consciência, eu já consigo entender o que aconteceu, uma situação meio óbvia, né, para adultos, já sabe o que estava acontecendo ali. Eu me sinto até muito grata que não aconteceu nada assim comigo. Eu poderia ter sido abusado, violentado, estuprado, assassinado ali. Imagina, o cara fazendo isso, chega. A minha intenção seria falar: você quer uma ajuda? Imagina o que poderia acontecer. De pensar que a minha situação, na verdade, né, terminou de uma forma até bastante feliz e que nada me aconteceu, me faz também lembrar que não é a situação de milhares e milhares de crianças, né, meninos e meninas, e que passam por isso o tempo todo. Sempre passaram, estão passando agora e infelizmente talvez venham a passar também no amanhã. Eu tava ali, eu não tava vestindo nada demais, uma criança normal, não tava usando shortinho, roupinha, não tinha peitinho, era criança bem, né,
moleca, não tinha nada de demais ali para chamar atenção. E, na verdade, é uma argumentação, né, da culpabilização da vítima. Já é péssimo bastante o que acontece, e eles, como se não bastasse tudo isso, eles ainda culpam a vítima. O que você estava vestindo, o que você estava fazendo ali, por que você estava sozinha, com certeza estava provocando, você sabia o que estava fazendo, enfim. Infelizmente, essa não é uma situação isolada, né? Não foi uma única vez que aconteceu, acontece em diversas situações o tempo todo. Ainda em Itajubá, mais ou menos por essa idade, eu lá de bicicleta do outro lado do quarteirão, e veio um carteiro, né, de bicicleta, chegou: ô menina, deixa eu passar a mão na sua bunda. Aí eu olhei e falei assim: não. Aí ele falou assim: por favor, deixa eu passar a mão em você. Eu falei assim: não. E saí, né, de bicicleta, fui correndo, voltei pra casa o mais rápido que eu pude. Nunca falei nada disso pros meus pais. Mais uma vez, acontece o tempo todo. Provavelmente está acontecendo nesse exato momento. E os únicos culpados dessa situação é quem faz isso. Não importa o que ela esteja vestindo, o que ela esteja fazendo. Com relação a essa situação da moça, a tecnologia é uma bênção, né? Mas ela também é um tormento, principalmente para as mulheres. Não é muito difícil de lembrar as situações dos homens gravando por baixo das saias das mulheres, enfim, gravando as mulheres inapropriadamente. Mas, né, isso já acontece há muito tempo. E aí eu lembrei também de outra situação. Eu era adolescente, tinha umas amigas minhas lá em Recife, nessa época eu morava em Recife. E nós fomos pra praia com a minha mãe, minha irmã também estava junto. E a gente estava lá tomando sol, não era biquininho, não era nada, não tinha nada demais. Eram biquínis normais, a gente estava lá conversando, tomando sol, brincando. Apareceu um cidadão com uma câmera que não era nem câmera digital, não, era aquela câmera antiga. Ainda com filme, como é que chama? Analógica? Nem sei mais como é que chama que ele tem. Só sei que ele parou, né? Como quem não quer nada ali, segurando a câmera numa posição assim, como se não estivesse fazendo nada, e começou a tirar foto da gente. A minha mãe, muito sagaz, percebeu. Já aprontou um escarcéu, vamos parar na delegacia. Isso naquela época, né? Que era muito mais difícil o acesso a uma câmera, e ainda não era uma câmera digital, do filme e tudo mais, precisava revelar. Então, assim, sempre teve esse tipo de problema. Felizmente, agora nós sabemos da problemática, nós temos a oportunidade de discutir. Quando a gente fala desses assuntos, me vem muitas situações na cabeça. Eu lembro que eu estava conversando sobre isso com um amigo meu, e ele falou assim: mas quem faz isso é homem que não tem escolaridade, os caras broncossal, não sei o quê. Não, meu querido, olha, isso acontece com todas as mulheres, em todos os lugares, sua mãe, sua irmã, sua prima, qualquer mulher que você vai perguntar, ela já foi assediada de alguma forma. E também, quem assedia, olha, não tem um perfil certo para isso. Você vai ver médico assedia, atrizes de Hollywood sendo assediadas pelos diretores, sendo estupradas. Não é só o cara que trabalha ali na obra, que não tem escolaridade, que fica mexendo com as meninas, não. Eu lembro de uma situação que eu fazia psicologia na UFRJ, e tinha um colega meu de sala que contou uma vez, ele falou assim: não, porque eu tenho um colega meu que ele só pega ônibus cheio. Eu falei: quem no Rio de Janeiro, no calor desse, vai querer pegar um ônibus cheio? Aí ele falou assim: não, porque ele gosta de ficar se esfregando nas meninas. Você não tem nem a liberdade de ser quem você é e ter um mínimo de paz e dignidade para pegar um transporte público indo para o seu trabalho, para o seu colégio, indo para o hospital, para o que quer que seja. O corpo da mulher está ali como se fosse a bel prazer de quem quer que seja, e não é. Não era para ser assim, né? Muito tempo atrás eu pensava assim: cara, eu acho que um jeito de não acontecer isso, né? Porque, acontece o tempo todo. De falarem alguma coisa asquerosa para você, passarem a mão em você, entendeu? Isso aconteceu comigo diversas vezes, aconteceu com todas as minhas amigas, com todas as mulheres que eu conheço, aconteceu. E acontece ainda. Eu ficava pensando, eu acho que um jeito para isso não acontecer mais, a gente se cobrir toda, né? Eu acho que se a gente andar toda coberta, talvez assim, né, não exposta, isso não aconteça. Obviamente, minha mentalidade mudou. E foi curioso que eu tive uma oportunidade de repensar ainda algumas outras coisas quando eu vim aqui para a Ásia, e nessa época eu morava na Malásia, 5 anos atrás, e foi meu primeiro contato, né, com os muçulmanos, com o Islã, e eu tinha algumas colegas bem bacanas, assim, muçulmanas, e obviamente, né, tinha um monte de pergunta para fazer. A primeira delas: por que vocês usam o hijab? Por que vocês se cobrem todas? Qual a razão disso? E elas falaram assim: não, Thay,
a gente se cobre, primeiro para nossa proteção, e segundo, sinal de humildade, respeito. Eu falei assim, por que o homem não precisa se cobrir? O homem não precisa se proteger? O homem não precisa ser humilde? E aí ela fala assim, não, mas é porque, sabe, o cabelo da mulher é muito bonito, muito sensual, isso pode chamar muita atenção pela beleza. Eu falei, tá, mas tem muito homem que também tem o cabelo bonito. Tem homem bonito que chama atenção, que a gente vai olhar. Por que eles não se cobrem também? Aí ela fala assim, tá, e boa pergunta, hein? Tinha um encontro naquele dia de estudos, né, do Islã e tal, e aí elas me chamaram pra ir até e fazer essa pergunta lá pra eles, porque elas não souberam me responder. Só que infelizmente eu até fui, mas não deu tempo de fazer, porque foi tão longo o encontro que a gente teve que voltar antes e não consegui, não tive a oportunidade de perguntar. Mas aí, a minha amiga ainda tentando me explicar, fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ela virou e falou assim, não, tá, imagina da seguinte forma, imagina que você vai comprar um bolo e você vai escolher o bolo. Qual bolo você prefere? Um bolo que está ali exposto para todo mundo ver, que todo mundo passa a mão e pode tirar um pedaço, né? Passa o dedo ali, tira a cobertura, qualquer um pode cutucar. Você vai preferir esse bolo? Ou você vai preferir um bolo que está coberto, protegido, está intacto? Qual dos dois você vai preferir? Aí eu parei, pensei, falei assim, bom, tá, se eu for comprar um bolo, a primeira coisa que eu preciso saber é do que é feito o bolo, eu preciso ver o bolo. Então é a primeira coisa ali, eu vejo o bolo, vou perguntar do que é feito, quais os ingredientes e tudo mais, qual que vem no pacote. Tá, gostei, aí acho que o preço tá legal, tudo, negocio, né, com o dono e compro o bolo. Bem simples esse pensamento. O fato de poder ver o bolo não significa que eu possa tocar o bolo não é meu. Para eu poder comer o bolo, tirar um pedaço, fazer o que eu quiser, dar os pedaços por aí, passar o dedo na cobertura, o que quer que seja, primeiro o bolo tem que ser meu. Aí depois eu faço o que eu quiser. Eu sempre lembro disso, porque no Brasil, né, principalmente os ocidentais, eles sempre falam, nossa, que absurdo, essas mulheres muçulmanas, tudo coberta, mais retrógrada e arcaica e não sei o quê. Mas, meu filho, vocês se comportam da mesma forma. Para vocês, a visão das mulheres é exatamente desse bolo dessa minha amiga muçulmana. O fato de você poder ver, você acha que você pode tocar, que você pode fazer o que você quiser, que você tem direito a exercer o que quer que seja relacionado a esse bolo. Só que o fato de você poder ver o bolo não significa que o bolo seja seu. Não significa que você possa tocar o bolo, que você possa fazer o que quer que seja com ele. E a mesma coisa, obviamente, se aplica a nós mulheres, a seres humanos, a crianças. O fato de você ver uma mulher vestindo o que quer que seja, fazendo o que quer que seja, onde quer que seja, a hora que seja, não significa que você tenha direito algum de fazer o que você quiser. Com a imagem dela, com o corpo dela, o que quer que seja. Curioso pensar isso porque, ao mesmo tempo que os homens, principalmente os brasileiros, criticam muito, né, as mulheres muçulmanas por se cobrirem tanto, eles têm exatamente essa mentalidade de que se você não quer que nada aconteça com você, você tem que se cobrir. Não se exponha. Então você vai ler, eu não sei nem pra quê, eu acho que é um masoquismo, né? A gente vai ler os comentários das matérias, né, do que acontece, e aí os infelizes vêm dizer, mas olha, não, ela devia fazer isso em casa, né, num lugar reservado, ali ela tá se expondo. Não, minha amiga, ela tem o direito de fazer isso onde ela quiser. Estando contra a lei, ela tem o direito de fazer isso onde ela quiser. Quem não tem o direito de fazer o que fez foi o cara que gravou. Quem não tem o direito de fazer o que faz é quem está abusando do corpo do outro, da imagem do outro. E infelizmente a mulher é muito objetificada, sexualizada indevidamente, né? Isso é parte da cultura. E o meu convite para vocês é repensarem um pouco esse comportamento. Vejo muito cara por aí criticando o feminismo. Essas mulheres só querem ter sovaco cabeludo, não sei o que, coisa nojenta. Gente, primeiro, a mulher só quer ter o direito de ser quem ela é. O que ela vai fazer com o sovaco dela, com o pelo dela, é coisa dela. A gente só quer ter a liberdade de ser quem a gente é e andar em paz. Não, essa mulher só quer chamar atenção, só quer lacração. Não, a gente só quer que você deixe a gente em paz. É isso. Não tem grandes mistérios. Deixa a gente em paz, só isso. Segue teu rumo. Viu a mulher aí? Deixa a mulher em paz, cara. Vai fazer outra coisa.
Não tem pra que ir lá ficar olhando. Vai fazer outra coisa, vai capinar. Vai trabalhar numa obra, vai descarregar um saco de cimento aí, mas deixa a gente em paz. E o feminismo é só isso. A gente só busca o nosso espaço. A gente só busca ser respeitada, nada além disso. Estava lembrando de uma frase que a Júlia Rocha postou uns dias atrás, falando que o amor do homem é por outros homens. Eles transam com mulheres. Então eu entendo, e eu até concordo com isso, sim. Porque é um sacrifício, às vezes, para uns gostar de mulher também, né? Ai, tem que ter depilado, tem que ser rosinha, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Nossa, quantas exigências, né, para gostar de mulher. Mas, enfim. E entendendo que esse amor do homem geralmente é por outros homens, é muito difícil ver um homem que realmente admira o trabalho de uma mulher, admira a personalidade da mulher, tirando de um contexto sexualizado. Tirou do contexto sexualizado, só vai admirar, só vai gostar da mãe, da irmã, da filha e olhe lá. Então eu ia pedir um pouquinho de empatia, né, para os homens se colocarem no lugar das mulheres, mas sabendo que isso seria muito difícil ainda, vocês se colocarem no nosso lugar, de entender que nós temos o direito a sermos respeitadas, né, simplesmente por existirmos e por sermos quem somos. Por entender que vocês não conseguiriam se colocar no nosso lugar. E se eu falasse, imagina que você fosse uma mulher, você ia dizer, mas eu não ia me vestir assim, eu não ia andar em tal canto essa hora, eu não ia fazer isso. Então tá, então eu não vou nem pedir isso, porque eu sei que nesse momento é pedir demais. Mas eu peço para que vocês pensem, né, reflitam muito sobre a mãe de vocês, a irmã de vocês, a namorada, a esposa, a filha de vocês, que mundo que vocês querem para elas. Porque isso todas nós estamos sujeitas o tempo todo. Estivemos, estamos, talvez estejamos, se nada for feito. E quem tem que fazer alguma coisa são vocês, homens. Não somos nós que devemos nos vestir de certa maneira, de nos comportarmos de certa maneira, de deixarmos de fazer, deixarmos de sair de casa, porque um homem não consegue se controlar ao ver uma mulher. O meu convite para vocês, rapazes, é que vocês, por favor, repensem, conversem sobre essas coisas com os seus amigos, com os seus familiares, com as figuras masculinas com as quais vocês têm contato. Pense se esse tipo de masculinidade, se esse tipo de comportamento que vocês têm é realmente uma coisa coerente, se faz sentido, se é respeitosa, se é uma coisa que vocês gostariam para vocês, se é uma coisa que vocês gostariam para as filhas de vocês, para as mulheres que vocês amam, se vocês amam alguma delas. Então esse é o meu convite de hoje, para que a gente repense, talvez assim criando um mundo um pouquinho melhor para todos nós, né? Bom, gente, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Daria para falar muito mais coisa, obviamente, mas por hora é isso, porque eu tenho que trabalhar. Fica aí a reflexão. Beijo grande para vocês, sejam felizes, fiquem em paz. Até!